Olá, já estamos aqui falando com vocês nesse segundo bloco e vamos àquela pergunta que eu deixei, né, para que nós pudéssemos responder. Então, o que eu gostaria de perguntar, professoras, é uma sala de aula cheia, às vezes com 30, 35, 40 alunos, e eu tenho um aluno especial. Como é que eu faço? Essa é a nossa pergunta da nossa aluna do Facebook. E aí, professoras, isto é viável? Isso não acontece? Isso não é uma realidade? Como é que a gente faz? Como que a gente dá conta? Então, vamos lá. Primeiro, se tem 40 alunos mais ele ou 39 mais ele já faz parte do grupo, certo? Então, ele não é um aluno à parte, ele é aluno faz parte deste grupo. Então, o que nós podemos trabalhar? A gente tem muita dificuldade, nós professores, a dificuldade não, a gente tem uma prática de trazer para nós toda a situação, toda a questão de que envolve conteúdo, toda a questão que envolve a ação pedagógica propriamente dita. Então, quando nós temos uma criança ou um aluno especial dentro de uma turma maior, o que nós podemos estar fazendo? É trabalhar com grupos de alunos, você trabalha... esse aluno participando junto com os colegas. Se ele tem uma dificuldade específica, tem aquele aluno que tem uma aptidão maior sobre aquele determinado conteúdo, determinado tema, você faz os agrupamentos, ou seja, você trabalha de uma forma coletiva, cooperativa. Não traz só para você, professora, a responsabilidade do ensinar, mas você dilui junto com os seus alunos ou seja, esse aluno se torna parte integrante desse grupo e ele participa. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente entender. Digamos que você, professor de português, vai trabalhar a produção de texto. Então, a produção de texto passa por várias etapas. Primeiro, é o domínio do conhecimento, ou seja, falar sobre o tema. Vamos falar sobre, por exemplo, aquecimento global. Então, para eu poder escrever algo, eu tenho que saber sobre algo, certo? Então, você vai abrir uma discussão. Primeira coisa, informação que vem de forma verbal, comunicativa entre todos os grupos. O segundo momento, que é uma forma de escrita, é a representação do que vem a ser o aquecimento global. Talvez do desenho, de uma representação gráfica que eu consiga expressar meu pensamento de uma forma diferenciada, porque o desenho também é uma forma de comunicação. A terceira etapa de uma produção de texto seria as palavras síntese. Quando eu falo em aquecimento global, eu falo planeta, camada de ozônio, eu consigo listar. É o que a gente faz quando faz um artigo, palavras-chave. Aquilo que vai organizar o pensamento para eu poder escrever. E o terceiro seria a produção propriamente dita. Então, quando eu estou trabalhando a produção de texto, eu passo por essas etapas, tem aquele aluno que vai verbalizar, vai falar. Na hora da produção, não é tão criativo e não é tão produtivo quanto na linguagem. Tem aluno que desenha maravilhosamente, representa muito bem a questão do aquecimento global. Tem alunos que têm o poder de síntese, conseguem organizar as ideias e sintetizar. E tem aquele que gosta de escrever. Então, o que eu faço? Eu reúno esses alunos, digamos que aquele aluno seu que está com problema, ele desenha, ou ele representa. Ele vai fazer parte disso, você vai fazer uma produção de texto no coletivo. Alguém vai... depois passar para o grupo aquilo que foi trabalhado, você vai ilustrar através dos desenhos, você vai ter aquela parte inicial, que é o que nosso texto vai falar, e a produção propriamente dita. Terminei, todos vão copiar o texto produzido pelo grupo, ou seja, esse aluno que não sabia escrever, que não sabia sintetizar, que não sabia fazer produção de texto propriamente dita, ele desenhou, ele participou. O trabalho é do grupo, ele entendeu todo o processo, de certa forma, ele estava ativo dentro desse processo e teve uma produção do grupo, ou seja, ele estava lá, em vez de eu estar lá, todo mundo produzindo texto, ele só desenhando no canto, ou só representando de uma forma gráfica, talvez não tão estruturada, esse aluno não faz parte. Agora, se eu coloco ele no grupo, que essa representação mínima que ele faz contribui com o crescimento do grupo, esse aluno está incluído. E ele vai copiar, vai passar para o caderninho dele e tal, e vai produzir. Então, isso de várias formas, tanto na matemática, como na história, na geografia, em ciências, as etapas iniciais da alfabetização, ele está junto. Então, o professor dilui a responsabilidade. Tudo eu que vou ter que ensinar, eu que vou ter que estar lá. Não, nós vamos fazer um trabalho coletivo. Então, esse é um caminho para que esse aluno se sinta incluído, participativo e de uma forma eficaz. E dignidade para esse aluno, que é o mais importante. E complementando o que a Jarce falou, é importante pensar que
a decisão de como conduzir toda essa prática pedagógica não é somente do professor da disciplina, né? Então, quando a gente está falando de atendimento educacional especializado e o profissional que está responsável para fazer esse atendimento, ele deve mediar todo esse processo pelo que a gente chama de trabalho colaborativo. Então, o professor da disciplina tem o saber da disciplina, sabe dos conteúdos que tem que trabalhar, e o professor que está no atendimento educacional especializado sabe sobre o aluno, né? Ele já passou por uma identificação, ele passou por uma avaliação, esse profissional sabe dos seus impasses, e na colaboração com o professor da disciplina, da sala de aula, ele consegue traçar objetivos, estruturar estratégias, modificar a sua metodologia que possa beneficiar todos os alunos e, em especial, o estudante, né, da educação especial. Acho que só para complementar. Professoras, e o Augusto e o Paulo agora, né? Sim. Os dois estão preocupados com o ensino médio. Então, o Augusto pergunta assim, como realizar a inclusão em turmas do ensino médio, por exemplo, onde alguns conteúdos são da área de exatas, que é a minha área, ele diz, né, que é a minha área, e que não são tão palpáveis. Como fazer? Bom, áreas exatas, elas se tornam palpáveis quando eu utilizo paralelo material concreto. Não importa se está no ensino médio, a dificuldade existe, a dificuldade é abstração do conhecimento. O que é abstração? É pensar na ausência do objeto, sintetizando. Então, se o aluno não consegue elaborar um pensamento na ausência de um objeto, eu preciso o quê? Dar o objeto para ele. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, a matemática, que ele precisa construir a questão de relação numeral, quantidade, seja lá o que for, na elaboração de uma atividade que parece difícil para ele entender, eu utilizo por exemplo, material dourado, outras estratégias para que ele possa compreender e manipular esse material de uma forma eficaz. Não é problema nenhum esse aluno estar manipulando esse material, até porque não é só para ele, todos serão beneficiados, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na matemática, a maioria de adulto, que se faz uma conta, pede uma conta, a pessoa tem que pôr no lápis, ou vai lá na calculadora do celular, ou fica contando nos dedos, por quê? Porque pulou essa fase da abstração. O cérebro não se organizou para receber uma informação que precisaria no início ter a parte concreta para ir desenvolvendo, para chegar na abstração. Então esse aluno também, tem muitos alunos, você pode ter certeza que tem muitos alunos lá que vão se beneficiar com material concreto. Então isso não é problema, porque ensino médio, não vou ficar manipulando objeto, pode sim. Tá bom? Professoras, eu gostaria, assim, antes dessas perguntas todas, apareceram algumas ponderações em relação à inclusão. E eu gostaria da possibilidade de vocês explicarem o que é a inclusão no concreto, o que é esta inclusão? Quando a gente fala de inclusão, quem está incluído? Bom, primeira coisa, desde Salamanca, Jantien, quando nós falamos de inclusão, uma escola para todos. Então agora abre um leque. Escola para todos. Todo mundo cabe dentro dessa escola. Então, nós estamos falando do negro, diferentes etnias, e as pessoas com especiais. Então, é parte. Então, quando nós falamos de inclusão, não é só para uma pessoa que tem uma determinada necessidade educativa especial, tem uma deficiência, ou tem um transtorno, ou tem altas habilidades. Então, quem são esses alunos da educação especial? Quando nós falamos, quem são os alunos? Então, lembrando que na minha escola, vocês podem olhar, dentro da sala de aula de vocês, esses 40, mais aquele outro especial, esses 40 não são homogêneos. Tem o mais agitado, o mais esperto, o mais apático, sabe? Vão ter várias crianças que veem de situações de estruturas diferenciadas, de culturas diferentes, etnias diferentes. Então, não é ele aquele que está ali, são todos. E todos têm o direito, né, de acesso ao currículo de aprendizagem. Então, quando nós falamos de alunos com educação especial, nós estamos falando em quê? Deficiências na área mental, deficiência nas áreas sensoriais e deficiência na área física, que envolve as deficiências. Dentro das deficiências, nós temos deficiência mental, que pode ser a deficiência intelectual, e os transtornos mentais, que envolvem os quadros psiquiátricos, que envolve dentro de uma globalidade maior. Sensorial, nós estamos falando do surdo e do cego.
Físico-neuromotor, nós estamos falando da pessoa com paralisia cerebral, deficiência física, né? Dependendo do que envolve o comprometimento na área física. E também faz parte hoje da educação especial as pessoas com altas habilidades de superdotação, que também, porque precisa de um atendimento diferenciado. Então, essas pessoas hoje fazem parte do que nós chamamos de alunos especiais, que necessita de um atendimento diferenciado, de uma tecnologia assistida, de um trabalho diferenciado para que ele possa ter acesso ao currículo, né? Então, quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando todos os alunos que têm uma diferença ou outra, ou envolvendo todo, a questão da gênero, seja qual for, o que difere ele de um grupo, da maioria, digamos assim, que é isso que é considerado diferenciado, ele faz parte do processo de inclusão e merece respeito, merece atendimento, merece ser trabalhado nas suas necessidades. Merece ser reconhecido nas suas especificidades, né? Isso. Que eu acho que é bem importante. Muito esclarecedor, professoras. Muito obrigada. E aí eu estou com a Ana Maria aqui, como a gente está falando de inclusão e está falando um pouco de tecnologia, a gente, né, colocou a nossa pauta é tecnologia também, como a gente vê essa tecnologia, essas tecnologias assistidas que contribuem para esse processo de inclusão nesse contexto escolar? Até eu acredito que a professora Dimara deve trabalhar bastante com tecnologia assistiva, não, professora? Não muito. Não assim, muito. Nós estamos começando, primeiro, porque assim, nós tentamos, a tecnologia, ela tem que ser um recurso. Ela não pode substituir o professor, ela não pode substituir a relação. Então, se o professor, ele precisa de uma sistemática para chegar nesse aluno, ok, perfeito. Se esse professor for usar essa tecnologia só para ensinar, só para passar o conhecimento, para passar o conteúdo, aí não pode. Assim como na escola nós não temos um método específico de trabalho. Por quê? Porque o que tem que aparecer é o sujeito e não o método. Então, nós não queremos correr o risco, assim, num professor, ele se apegar numa metodologia, num método, numa tecnologia, em qualquer objeto que tente substituir a relação. O sujeito, seja ele como for, seja ele gritando, seja ele babando, seja ele brigando, seja ele aparentemente ausente, seja ele aparentemente disperso, ele tem que estar ali e ele tem que estar na relação com esse professor. Então, o professor ele pode usar como meio, mas não somente isso. A relação, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Então, a tecnologia assistiva, ela tem que estar presente, né? Ela faz parte do trabalho e tudo é tecnologia, vamos pensar assim. Agora, se o estudante precisa de algo que vai possibilitar com que ele acesse o conteúdo, se a gente for pensar o que é inclusão, inclusão é igualdade de oportunidade e acesso ao currículo, né? Então, se ele precisa de algo que vai fazer com que ele acesse o conteúdo da disciplina, das expectativas de aprendizagem, ela tem que estar presente. Claro que muitas vezes a gente ouve muitos professores queixando, né, de que o estudante da educação especial está na sala, mas ele não copia. Mas por que ele tem que copiar? Né? Ele não usa a letra cursiva. Então, se ele não copia, a tecnologia vem ali, ele pode digitar, ele pode receber a sua disciplina já impressa, ou ele pode usar o computador, enfim, toda a possibilidade para que ele acesse o conteúdo tem que ser propiciada para que ele possa participar em igualdade de condições, porque se não copia, ele não vai ter alguém para copiar para ele, até porque isso não teria sentido nenhum, mas que ele tenha as condições para participar junto com os colegas em sala.
Que ele receba a informação, né? Exatamente. E a tecnologia e toda essa é uma ferramenta grandiosíssima entre aquilo do aluno, as dificuldades do aluno e aquilo que o professor, aquilo que ele tem que alcançar. Ou seja, o professor como mediador utilizando essas tecnologias para facilitar o caminho desse sujeito para o currículo. Por exemplo, nós vamos pensar como é que acontece o processo de aprendizagem. Então, a entrada, que seria o input, seria pelos sentidos, ou seja, toda aprendizagem se dá pelos sentidos. Não tem outra forma de eu aprender se não for pelos meus 5 sentidos. Eu aprendo vendo, lendo, cheirando, né? Então, a aprendizagem. A aprendizagem chega no meu cérebro, que organiza no meu sistema nervoso central e tem a saída. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno com dificuldade, eu tenho que perceber aonde está o problema desse aluno. É na entrada desse conhecimento? Vamos pensar na área sensorial, o surdo, o cego, ou seja, a informação tem a dificuldade de chegar até ele por conta dessa deficiência ou dessa perda ou desse comprometimento na área sensorial. Então, eu preciso criar uma tecnologia, ou criar algum instrumento, uma ferramenta que facilite isso. Não como linguagem, né, como oral, coisas que possam estar facilitando esse acesso. Se é na integração, que é no caso da deficiência intelectual, eu tenho que facilitar utilizando também de tecnologias para que essa informação consiga fazer parte desse universo interno desse aluno em termos de apropriação do conhecimento. E se a saída, no caso da deficiência física, ele sabe, mas ele não consegue demonstrar, eu preciso fazer material adaptado, eu preciso fazer material de ponta para que esse aluno mostre para mim o que ele sabe. Então, eu tenho que utilizar de várias ferramentas para eu poder saber o que exatamente está se passando na cabecinha desse aluno. Por exemplo, uma criança que tem, dentro dos transtornos neurofuncionais, no caso, uma criança com disgrafia, ela tem dificuldade na escrita, mas se eu der um computador para ela, ela vai ter a possibilidade de cometer muitos menos erros em termos de grafia do que se mandar ela escrever, que eu não vou conseguir ler o que ela escreve, porque é uma letra feia, é uma letra totalmente desorganizada. Então, o computador me permite isso. A desortografia é a mesma coisa. Então, e isso faz com que a criança exercite de uma forma muito mais atualizada, porque hoje o computador, essa meninada tem 2 aninhos, já está mexendo no computador. Então, tudo isso facilita o resultado em termos de eficácia na aprendizagem. Então, nós não podemos negar, não, na minha sala não quero saber de computador, não quero saber... Não, pelo contrário, pode ser uma grande ferramenta de muita ajuda para o professor. E também tanto no sentido de pesquisas, etc, etc. Né? Então, a gente tem que aproveitar muito essas ferramentas, essas tecnologias, que é uma mediação entre o conhecimento e o professor, né? E o aluno. Excelente, professoras. E como diz alguns alunos, a Betânia aqui, ela diz assim que gostaria de ver os vídeos e a fala das professoras todos os dias. Ai, que gostoso, que bom. Né? E, professoras, eu tenho aqui uma pergunta onde o aluno ele coloca assim, o nome dele é Luiz Maurício, e ele fala assim: o que fazer quando alguns pais de outros alunos se pronunciarem dizendo que a turma está sendo prejudicada porque o professor está alterando a condução da aula para dar atenção a um aluno especial? É o convencimento. É isso que eu ia a falar. velha pergunta, né? Se fosse, né? Primeira coisa, o que antecede isso? Antes que isso aconteça, nós temos que fazer um trabalho preventivo. Então, primeira coisa, promover dentro da escola palestra sobre a questão das diferenças, da grande diversidade, das necessidades, trazendo políticas públicas, seja lá como for. Eu preciso abrir a cabecinha das pessoas, de certa forma, no sentido de informação nova, de ressignificação de conceitos, para que essa pessoa possa entender que essa diferença ela está pertinente, ela está presente em todo o contexto escolar. Entendeu? Um pode ser porque tem uma dificuldade, como a gente já falou, outro porque tem uma forma de linguagem diferenciada. Então, essa diferença, essa pluralidade existe em todo momento dentro da escola, não é agora, sempre aconteceu. Então, esse trabalho de convencimento, de esclarecimento, precisa acontecer antes disso. Então, é um trabalho realmente de garimpar, de você estar convencendo da necessidade e tal. E o professor também não pode, de certa forma, né, me permita colocar, negligenciar os alunos em detrimento a um. Por isso que eu falei, o trabalho cooperativo, interativo, participativo, envolvendo todos os alunos,
contribui para tirar esses mitos que acontecem, que a gente percebe por conta, não, tem um aluno lá, porque ele faz isso, e a pessoa às vezes nem sabe o diagnóstico, nem sabe nada. Então, falar sobre. Na nossa escola nós temos alunos de vários tipos, então alunos assim, esse esclarecimento é muito importante. Trazer alguém de fora, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, um professor especializado, alguém que possa vir falar de uma forma leve, suave, dessas diferenças, para as pessoas poderem entender. Então, acho que isso é um passo muito importante que precisa ser feito, porque daí a gente trabalha com a comunidade escolar, mas também é uma comunidade extraescolar, né? Esse fora da escola. Então, nós precisamos fazer um convencimento e todo mundo aceitar e respeitar. Que o respeito em primeiro lugar, né? Com certeza. E é importante falar que quando a gente começou a discutir as questões de inclusão, né, nós sempre pensávamos que tínhamos que trabalhar com as escolas a questão de uma cultura inclusiva, né, uma questão de uma política inclusiva que está posta, e hoje, mais do que nunca, as pessoas sabem dos seus direitos e buscam, né, esse direito, e a questão da prática inclusiva. Então, essa questão cultural de que a turma vai perder porque está atendendo aluno da educação especial. É ao contrário, muitas vezes ganha porque aprende a dividir, a compartilhar, a entender o outro, né? A se colocar no lugar do outro, né? Então, de forma alguma, acho que é a perda, né? E o professor também que pensa que, porque eu tenho estudante da educação especial, eu vou dar menos, né? Eu vou tirar elementos do currículo, enfim. Então, assim, ter um estudante da educação especial na sala de aula não é menos, né? E esse estudante da educação especial também não é café com leite, né? Aquele que pode tudo e não pode nada, né? A gente tem objetivos próprios para eles e que dentro né, ali na mediação pedagógica, na ação pedagógica, isso deve ser cuidado. E como a Jarce falou, não deixar a turma de lado em função de um único estudante, né? Mas é no grupo que essas coisas devem ser feitas. E essas questões culturais precisam sim ser trabalhadas dentro da comunidade escolar para que a gente consiga, de fato, ter uma efetivação na construção de uma escola inclusiva. E esse professor escolhido para dar aula para este aluno especial, ele não pode se sentir o azarado, né, do grupo. Você tem tantos professores de matemática na escola, mas justo eu fui escolhido para pegar aquela turma. Eu vou dar aula na quinta F. Porque a quinta F, Então, assim, aproveitar dessa escolha que foi feita para você, porque aquilo que foi dado para você, professor, é para você. E se foi para você, se você foi o escolhido, então curta isso da melhor maneira possível. Trate esse aluno, tire o que tem de melhor dessa relação para você e para os seus outros alunos, né? E que você possa dizer assim, eu tenho 40 alunos e não 39 mais um. Muito bem. E aqui nós temos a Suzana que fala assim, trabalho em uma creche onde é uma criança de 3 anos com autismo que não fala, não interage com as outras crianças. Ele foge o tempo todo. Nesse caso, deveria haver um auxiliar para acompanhá-lo em período integral? O que diz a lei? Então, na verdade, as questões da legislação, elas vêm apontando, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que no momento que temos estudantes matriculados no ensino comum, deve-se ofertar o profissional de apoio escolar. E essa questão, ela é bastante polêmica do entendimento, né? Porque quando você fala de uma lei que está posta, existem interpretações muito subjetivas de quem é esse profissional de apoio. É um professor de apoio. Na lei de proteção ao autismo está falando que, se comprovada a necessidade, o estudante com TEA ou com outra deficiência terá um acompanhante especializado. Bom, e que seria esse acompanhante especializado? É um professor ou não é um professor? Pode ser um estagiário, não pode ser um estagiário? Então, é bastante polêmico essa questão. É importante dizer que nós seguimos muito as orientações do Ministério da Educação. Então, existem política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, existem notas técnicas que orientam os sistemas de ensino, né, seja privado, municipal, estadual, com relação a todas essas conduções.
E aí é importante que o sistema, né, com a esfera administrativa da instituição, defina essas questões nos seus projetos políticos pedagógicos, no seu regimento interno, de quem fará isso. Mas, assim, tem notas técnicas do MEC, né, do Ministério da Educação, que define quem é esse profissional de apoio e qual que é a atuação dele. Então, a legislação está dizendo que, se comprovada a necessidade, terá direito a um acompanhante especializado para as questões de alimentação, comunicação, higiene, locomoção. Então, assim, necessariamente não está falando da questão pedagógica. Então, deixa essas questões de interpretação. Um exemplo, né, no estado do Paraná, e lembrando aqui que nós temos 2 locos de atendimento no estado do Paraná, então nós temos sim a possibilidade então dos estudantes da educação especial estarem no ensino comum, como estarem numa escola, né, numa instituição especializada na modalidade, então, da educação especial, uma escola de educação básica na modalidade da educação especial. Então, a gente tem 2 locos de atendimento. E do 6º ano ao ensino médio, é o corte, né, então, responsável para o Estado, né? Então, as escolas estaduais, a Secretaria de Estado da Educação atua do 6º ano ao ensino médio. Então, no nosso sistema de ensino, nós temos um professor de apoio educacional especializado que fica mediando no turno essas questões em relação ao autista. Claro que não é 1 para 1, né? E visando o quê? Visando justamente a autonomia e independência para as atividades escolares. Então, ele fica mediando, ele transita pela escola para poder fazer essa mediação, justamente porque há impasses, né, nos estudantes autistas em relação à interação social, em relação às questões da comunicação, da linguagem, né, da movimentação corporal que ele apresenta aqui, que isso destoa dos demais alunos e precisa de um ordenamento, né? Muitas metodologias de ensino para os estudantes autistas têm como base a questão comportamental, então de fazer uma regulação desses comportamentos para, né, para adequar mesmo, enfim. Perfeito. Professoras, eu tenho a Márcia Rodrigues aqui e ela fala assim, e a inclusão no ensino superior? Como o professor pode trabalhar com essa realidade? Não difere das outras categorias, e tem uma situação de que chegou numa universidade, de certa forma, ele tem uma maior autonomia. É fazer os ajustes de acordo com cada caso. Né? No caso do surdo, ele vai precisar do intérprete, do cego vai precisar de todo o material adaptado, braille, lá tudo, e de deficiência física. Então, cada caso tem que ser visto. Então, a inclusão, ela tem que acontecer sempre focando, o que a gente vem falando bastante aqui, sobre acesso a esse aluno ao currículo. Então, se tem uma dificuldade, por exemplo, um síndrome de Down, que está numa universidade, que ele tem uma característica que faz parte do diagnóstico da trissomia, né, do cromossoma 21, que faz parte a perda intelectual, uma deficiência intelectual associada, lógico que grau diferenciado, dependendo do nível, né, do grau, né? Esse aluno vai precisar de repente, menos disciplina, ele vai precisar de um acompanhamento mais sistematizado, um apoio do professor no sentido de transformar aquele conteúdo de uma forma mais possível, concreta, ou de uma forma mais diversificada para que ele possa se apropriar desse conhecimento, desse conteúdo. Então, vai depender de cada caso. Então, não dá para a gente dizer, agora, o que nós temos como fator positivo, que ele tem uma maior autonomia, pelo menos é comum isso, um aluno estar lá, ter uma dificuldade, uma deficiência, mas ele tem uma capacidade maior de locomoção, no sentido mesmo cadeirante, mas que ele já consegue transitar maior por esse espaço acadêmico. Né? E eu acho que a gente pode citar como exemplo, né, aqui da Uninter, que nós temos um setor, que é o CIANE, né, que faz um atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais, que é estendido a todos os nossos alunos do Brasil todo. Então, todos os alunos que têm algum tipo de deficiência, né, ou até mesmo algum transtorno, eles são cadastrados nesse nosso setor que faz todo o acompanhamento, porque os direitos são os mesmos. Exatamente. Então, se o aluno necessita, né, vamos dar um exemplo, de repente ele tem baixa visão e ele necessita de um material ampliado. Uhum. Então, o CIANE está ciente
desse acompanhamento e esse material é solicitado e esse aluno recebe um material ampliado. Perfeito. Né? Então, nós temos um setor que atende todos esses alunos. As nossas aulas gravadas, por exemplo, são todas com libras, para atender todos os alunos surdos. Né? No presencial aqui dos nossos cursos, se nós temos algum aluno também surdo, ele tem um intérprete acompanhando todas as suas aulas do presencial ou do semipresencial. Então, são políticas institucionais, né, para atender cada caso. É de respeito às diferenças. Né? Exatamente. Professoras, quando a gente fala, né, inclusão e tudo mais, mas nós temos uma representante, a professora Edmara, que trabalha com uma escola especial, professora. E aí, nos conte, qual é essa diferença? O que né, é ruim uma escola especial? Não. Bom, eu sou defensora da escola especial. Necessária. Ela é necessária. A escola especial é o lugar onde as coisas precisam acontecer. Né? É a viabilidade, é a preparação. Não, as pessoas têm o hábito de dizer que a escola especial ela segrega. Não, ela pode até ser, quem sabe, talvez. Mas assim, a escola especial é o mundo da possibilidade daquilo que lá fora ele não teve. Então, nós temos que, do jeito que é possível, dar para esse aluno aquilo que ele não conseguiu fazer lá fora. Então, eu acredito que a escola especial ela é necessária, ela é insubstituível, ela é o lugar onde as coisas elas acontecem, é o lugar onde nós aprendemos a ser melhores enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Nós não podemos passar pela escola especial sem aprender o que ela tem para nos ensinar. Porque quem aprende na escola especial somos todos nós. E se me permite complementar, porque nesse momento eu não estou na escola especial, mas eu já estive durante muitos anos, eu acho que essas questões culturais que persistem, né, nas pessoas de falar que a escola especial segrega, que é segregativa, enfim. E aí a gente tem que ter, principalmente, eu acho que respeito pelas condições específicas de cada estudante, né? Há estudantes, por exemplo, que têm impedimentos psíquicos que não se adaptam numa escola que tenha 1.000 alunos, 1.500 alunos, e daí ele vai ficar fora da escola, né? Acho que tem que ter propostas que respondam à necessidade do estudante. E penso também que deve ter esclarecimento à sociedade como um todo, mas principalmente aos pais, de que, claro que veio aí um mandato de lei, da gente pensar uma questão de uma escola inclusiva, mas não precisa ser a fórceps, né? Eu acho que tem que respeitar, sim, as questões bem específicas de determinados estudantes. E, inclusive, né, a gente falava anteriormente da questão da universidade. Eu já participei em bancas de universidades onde o estudante se declara com deficiência e você pergunta a ele o que você precisa para o teu processo educativo na universidade caso você seja aprovado. E ele diz não precisa de nada, né? Então, ele mesmo pode falar de si. Então, alguns estudantes precisam de outras ofertas de ensino que não seja, né, um ensino comum, enfim. E essa questão da aceitação desse aluno com grau maior de dificuldade, que não tem condição física, psíquica, de estar dentro do ensino regular, isso tem que ser visto não como culpa. Nossa, não parece que nós estamos fazendo uma inclusão às avessas. Mas não. Por exemplo, hoje nós sabemos, a realidade está aí para todo mundo ver. Não tem condição de ter na escola um aluno que tem uma deficiência intelectual mais moderada, severa, que ainda faz uso de fraldas, que ainda precisa de apoio para se alimentar, para próprio locomover no espaço da escola. Como
como eu vou colocar esse aluno dentro do ensino regular, que lá não tem alguém para cuidar, para levar, para trazer, para trocar, não tem nem estrutura organizacional em termos de atendimento a esse aluno. Então, nós temos que ser coerentes e dizer, não, aqui não é o lugar desse aluno, eu não tô impossibilitando desse aluno de ter contato com pessoas que não têm um grau de dificuldade, mas eu estou dando a ele o direito de ser atendido, respeitado, trabalhado, e a escola especial tem esse perfil de atender exatamente dentro dessas especificidades. Então, e a inclusão vai acontecer da escola para a comunidade, atividades diferenciadas, como a Dimara colocou, a comunidade vindo até a escola, a comunidade escolar participando e vendo, nossa, eles são capazes de realizar determinadas coisas, que muda também esses paradigmas que se criar, é lá um depósito de crianças que não tem produção nenhuma, e não é bem assim. Só que o espaço físico dentro de uma escola especial permite esse aluno a desenvolver as suas habilidades, suas competências, por mais elementares que elas sejam, mas dentro de um espaço que ela é aceita realmente de forma integral. E outra questão também que eu gostaria de pontuar é de que a escola especializada, né, a instituição especializada de 2019 não é a mesma que a gente tinha lá na década de 70, 60, né? Então, assim, as coisas também se modificaram, né? A gente tinha um modelo muito assistencialista, enfim, e hoje a gente tem aí uma proposta pedagógica voltada para essas questões. Então, não dá para comparar, né, o modelo que a gente tinha anteriormente, aí, década de 70, 80, com o modelo que a gente tem agora, né? É uma outra outra oferta, outra possibilidade. E às vezes a gente recebe as famílias em que elas receberam esse indicativo de vir para uma escola especial e a criança está nos anos iniciais, né? E ela vem com medo de que o fato dela ter sido encaminhada para a escola especial porque ela não aprende ou ela não vai vir aprender, né? Então, eu sempre brinco com as mães, assim, que passou do portão para dentro é nosso, né? Porque deixa a gente trabalhar com ele, deixa teu filho aprender que ele pode, que ele faz, que ele é capaz, quem sabe no primeiro ou no segundo ano ele possa retornar ao ensino regular, mas pode ser que ele também fique aqui. O que é mais importante? Ele estar numa escola com 1.500 alunos e ele ser infeliz, né, no sentido de estar triste, de estar pelo canto, de estar amuado, ou ele estar numa escola especial e ele ser o aluno fulaninho de tal, ele estar feliz, ele estar produzindo, ele estar podendo, ele estar mostrando para os outros, né? E às vezes muitos alunos, quando eles chegam, eles também não querem fazer. E aí, a partir do momento em que eles percebem que eles podem estar fazendo, que eles se identificam com os outros, eles percebem-se, puxa, eu sei fazer alguma coisa. E a partir daí, deslancha esse pedagógico, né? Eu acho que os que estão participando, né, estão em formação, enfim, e a gente pode aprender muito nas bases conceituais de alguns pesquisadores bem importantes, né, o Piaget, que ele foi um cara que colaborou muito, né, para a gente pensar o desenvolvimento infantil, e as teorias piagetianas vão dizer que a criança com deficiência da educação especial, ele vai se desenvolver da mesma forma. No entanto, vai ser mais lento, então vai ter diferentes ritmos, e alguns estudantes vão ficar aí em algumas, né, presos em algumas fases e que precisam ser respeitadas e precisam ser trabalhadas. E uma situação que eu acho bem importante é de que o desenvolvimento vai se dar nas relações, e as relações acontecem tanto no ensino comum quanto nas escolas especializadas. Exatamente. O sujeito tem que aparecer sempre. Eles namoram, participam das festas, eles adoram. Ou no cinema. Vão no cinema, entendeu? Então, desmistificar um pouco essa visão, né, Didu? E eu acredito assim, professoras, a gente se identificar, né, numa escola especial, se for o caso, né, esses pais aceitarem, né, que isto também é uma inclusão, de que isso é uma possibilidade. E nas escolas regulares, que muitas vezes, não digo assim, ocorre a inclusão, mas muitas vezes o grupo não está preparado, acontece a segregação, ou no máximo, né,
uma integração ali dessa pessoa. Então é tudo como a escola, tanto a regular quanto, né, a escola especial está preparada para isso, mas a gente sabe que a escola regular ainda ela está se adequando, apesar de que não deveria acontecer, mas a gente sabe que ainda esses fatos todos acontecem. Como muitos alunos colocaram aqui, eles falaram assim, professora, quando as professoras falam sobre essa inclusão, chega a parecer assim que é um conto de fadas. Né? Porque as realidades do nosso país e nas escolas são muito diferenciadas. Então a gente sabe que acontece de tudo, acontece em locais que vão acontecer realmente a inclusão, outros que vão só acontecer a integração dessa criança e outras que infelizmente, como diz, são 39 mais 1. E aí a gente tem a segregação desse, né? Não existe, porque não acontece isso. Então a gente sabe que são várias vertentes nesse país e nessa escolarização e nessa ação pedagógica e na formação desses professores todos. E assim, eu queria colocar uma questão. Existe também essa diversidade em termos de escolas especiais, o centro especializado nesse Brasil todo. Porque, por exemplo, centros maiores como Curitiba, nós temos escolas que trabalham uma determinada especificidade, caso de transtorno, ou deficiência intelectual, múltipla deficiência. Mas quando nós falamos do interior, cidade pequena, que tem uma escola especial, que são as APAES, na maioria das vezes, ali tem todos os casos num único contexto. Então é uma diversidade muito maior, que é muito maior, é maior ainda do que um professor ter um aluno num ensino regular com um aluno com uma dificuldade específica, entendeu? Então essa mistura toda aí de escolas e regular e tal. Então, o que antecede isso é a vontade mesmo, o desejo de transformar esse aluno, o desejo de acolher esse aluno, a necessidade de fazer essa interação, esse movimento de aceitação, tanto no sentido das pessoas que não vê como uma pessoa que necessita estar com os outros colegas, assim como uma escola especial que precisa, naquele momento, o filho estar lá, porque ele vai precisar de um atendimento mais diferenciado. Então, parte sempre dessa vontade, do desejo realmente, dessa coisa aqui de cada um de vocês, o que eu quero para mim realmente, como eu vejo esse aluno, como eu vejo esses alunos que, né, dentro desse contexto plural que a gente está falando, entendeu? Então, se eu falo assim, eu não quero, não vou fazer, não adianta, pode vir a melhor enciclopédia, a melhor leitura, o melhor palestrante, que não vai mudar. Então, começa aqui dentro, o desejo de, né, para a gente poder mudar. A professora Jarce citou a PAI, né? E aí a aluna Adriana, ela pergunta qual que é a diferença, ou se é a mesma coisa, enfim, a escola especial e a PAI. Então, não é que aqui no nosso estado, né, no estado do Paraná, as APAES, né, elas se transformaram então em escolas de educação básica na modalidade de educação especial. Em muitos lugares do Brasil, as APAES também funcionam como atendimento educacional especializado. Então, o estudante está no ensino comum, né, matriculado numa determinada série, ano, e frequenta o atendimento educacional especializado na instituição das APAES. A PAI é a mantenedora, na verdade, que pode ser várias mantenedoras, né? Existem as APAES, as Pestalozes, tem várias instituições filiadas em outras instituições, enfim. Então, a escola, na verdade, é das possibilidades que essa mantenedora tem. Como ela pode ter uma escola de educação básica na modalidade, como ela pode ter um centro de atendimento, enfim, é só um mantenedor, né? E a gente fala PAI porque se convencionou, né? Então, todas as crianças todo mundo conhecem como a PAI, por isso que eu fiz essa colocação, mas é bem em cima do que a Shirley falou. E, professora Edmara, a nossa aluna, a Marli, ela está perguntando qual o nome da sua escola, professora, novamente. A escola que eu trabalho é a Escola Estadual Luci Requião Meli Silva, que fica em Santa Felicidade. O estado do Paraná, complementando, né, tem algumas escolas na modalidade de educação especial que são estaduais. E nisso tem a escola estadual que atende o público com uma alta especificidade, né, no seu comprometimento, mas também temos escolas estaduais bilíngues, temos centros de atendimento, a da surdo-cegueira, que são estaduais. Certo. E professoras, assim, a gente falou dessa educação especial, falou dessas questões todas.
Nós já estamos chegando, né, quase no finzinho, e os alunos todos aqui, a Fernanda, né, o Luiz Antônio, a Rosana, a Marli, o Silvio, todos, né, Aguinaldo, todos dando parabéns e adorando, né, sabe, inclusive, muito interessante, o Gustavo diz assim, gostaria de sugerir às professoras que escrevam livros com suas experiências para enriquecer a área da educação especial com esses referenciais fantásticos. A professora Jarce tem, escreveram, né, professora Jarce? Então, eu também já Você escrevi também, aqui gente? pela Uninter, o Intersaberes, um livro para a disciplina dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, Ia olha, começando. vejam E aí. eu estou terminando para a Uninter também, transtorno funcional específico, que envolve os transtornos neurofuncionais, dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia e hiperatividade, né, TDAH. Bora pesquisar lá, pessoal. O meu ainda nem foi para o forno ainda, está em fase de revisão, mas logo vai estar. Então, vocês viram que, né, nós já estamos aqui, né, professora Gisele, com bastante novidade para a nossa EAD, né, de pedagogia. Com certeza. E, né, encerrando já esses 5 últimos minutinhos, professoras, o que a gente podia falar? Porque nós falamos aqui dessa inclusão, né, focamos o que é essa inclusão, falamos da questão da tecnologia, essa, né, tecnologia assistiva, e um ponto que nós falamos bastante, mas que realmente eu acho assim, é o que a gente reforça, a gente sabe que, como disse, né, a professora Edmara, não é somente a tecnologia, e vocês também disseram, não é, ela é uma auxiliar, ela é simplesmente uma ferramenta. E quem faz esse grande diferencial é ainda o ser humano, esse professor que acolhe, que estuda, que busca e que, de alguma maneira, se ele não tem todo esse conhecimento, ele vai ter que fazer o puxadinho. E aí, professores, o que a gente pode dar de conselho para todas essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu parto do princípio assim, professor, nunca perca a sua identidade. Porque às vezes se confunde muito entre ensinar e fica esse emaranhado de ações, o que eu faço. Então, quando eu entendo que eu, professor, sou mediador de um conhecimento, mediador de um conteúdo, de um conhecimento formal para chegar até o aluno, eu tenho que pensar assim, como eu posso ser um facilitador deste conhecimento para chegar a esse aluno. Eu não devo avaliar o aluno numa situação, como eu já falei bastante sobre a questão homogênea. Eu tenho que pensar no aluno nas suas peculiaridades, nas suas potencialidades, nas suas habilidades, nas suas dificuldades. Então, se eu tenho um conteúdo, que a gente sabe que isso é a constituição da escola, o conteúdo, a informação, a formação, então que eu possa buscar dentro de mim esse leque, essas capacidades que também nós temos, que também nós temos necessidades especiais em alguns momentos, mas que ele não se perca de vista, não se perca o professor de vista, esse educador, esse que vai intermediar, esse que vai ajudar, esse que vai dar acesso àquele aluno à informação, ao currículo. Então, que seja um facilitador e mediador na sua melhor fase, melhor momento, melhor... Né? Então, se permita realmente ser esse educador e receba esse aluno que está vindo até você, receba esses alunos, dê sempre o seu melhor, sempre. Isso é muito importante. E pegando um gancho ali no que a Jarce falou em relação a não perder a sua identidade, quando a gente está falando de flexibilização, de diferenciação curricular e falando que isso é uma ferramenta, quer dizer, não basta ter a ferramenta, né? A gente precisa saber usar. E saber usar é respeitar justamente a sua identidade enquanto profissional, enquanto docente, enfim. E eu gosto muito de um quadro, né, numa pintura do Van Gogh esquizofrênico, né, e aí com toda uma dificuldade, mas enfim, produzia lindamente. E ele tem uma pintura que chama Os Primeiros Passos, onde tem ali, né, 2 figuras adultas chamando uma criança a caminhar. Então, assim, ainda que os nossos alunos, né, já cheguem caminhando na escola muitas vezes, eu acho que é esse convite que a gente tem que fazer, né? Venha comigo, você vai aprender. Eu sou tua professora e comigo você vai aprender. E a minha dica fica assim, professor, escolha esse aluno. Tudo na nossa vida é uma escolha.
escolha estar com ele, escolha o que fazer por ele, pegue esse aluno para você. Num conselho de classe, quando todos falam mal dele, diga não, ele é meu aluno, eu quero ele para mim. Você vai ver que o grande diferencial e o começo do teu trabalho vai ter um novo sentido. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Olha, professoras, eu só tenho aqui elogios, né? Vocês sabem, desde de que vocês começaram esse bate-papo, os alunos adoraram, pediram, né, mais livros, mais artigos. E eu tenho só a agradecer essas convidadas maravilhosas, né, a professora Jarce, a professora Edmara, a professora Shirley. Nós é que agradecemos a oportunidade. E agradeço muitíssimo a professora Gisele, que esteve essa semana toda dessa educação, professora aqui ao meu lado. Isso mesmo, gente. Foi um grande prazer estar com vocês toda essa semana. Nós tivemos grandes aprendizagens, né, Cris? Nossa, aprendemos aqui muito, com né? Todos os nossos convidados. Então, foram momentos excelentes aqui. Não perca os nossos próximos programas, não é isso, Cris? Exatamente. E o nosso próximo programa nós vamos falar sobre saúde e todas as questões que estarão relacionadas dela. E vão acontecer em julho. E eu sempre já faço a chamadinha, mando para vocês via e-mail, colocamos no jornal, fazemos sempre esse movimento, porque o curso de extensão é para a comunidade, é para todos vocês. Então eu gostaria de agradecer imensamente. Vem saber o Ninter e até o nosso próximo programa. Muito obrigada!